Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Gente Daqui. O Gente Daqui que hoje começa com o quadro Gente que Empreende. Hoje estamos aqui no Gente com dois sócios de uma das empresas que nos patrocinam, que é a Odonto Excelência, esta franquia tão famosa em todo o Brasil e que também está presente em São Luís Gonzaga. E para nós poder falar um pouquinho mais sobre essa empresa, sobre todos os diferenciais que ela traz para você que está precisando, para você que está nos assistindo, nós trouxemos eles, os sócios Norton Facim e a Luísa Prado, que estão aqui para contar um pouquinho mais sobre todo esse negócio que é o Odonto Excelência. Então, Norton, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Leis, tudo bom? É um prazer estar aqui. Estamos muito felizes de poder conversar sobre saúde, sobre odontologia e explanar um pouquinho mais as dúvidas e esclarecer sobre a nossa clínica também. Que bom. Luísa, bem-vinda, muito obrigada. Boa noite, Leise, tudo bem? Eu sou a Luísa, também junto com o Norton. Estamos aqui hoje para responder algumas perguntas, algumas dúvidas e esclarecer mais sobre a nossa clínica. Que bom. Então, Norton, vamos começar por ti e conversar um pouquinho sobre a questão da Odonto Excelência. A Odonto Excelência é uma franquia, né, que Isso. vem a São Luís Gonzaga, mas que é conhecidíssima em todo o país. Como que foi essa tua ideia de trabalhar com a Odonto Excelência? Então, Leise, sobre a Odonto Excelência, é uma franquia, a sede dela fica em Ponta Grossa, lá fica a franqueadora, né, no Paraná. E existe aqui no Brasil mais de 1.000 unidades dessa franquia, em diversas cidades, né? E não só no Brasil, tem também franquias no Paraguai, se eu não me engano, na Espanha ou Portugal. Portugal, Paraguai e no Brasil. Mas, claro que é uma empresa brasileira e a maioria das unidades fica aqui no Brasil. Tem projeto de expansão para o Nordeste agora, mas aqui a região Sul, Centro-Oeste é onde mais está localizado, onde mais tem concentração de unidades. Eu, antes de vir para São Luís, eu trabalhei em Santa Rosa, numa unidade do Odonto Excelência. Fiquei lá por 5 anos e o proprietário daquela unidade foi quem me convidou a expandir o negócio, a gente encontrar uma outra cidade, uma possibilidade. E São Luís, que era a nossa região, eu sou natural de Campina das Missões, São Luís aqui era perto, né, pra gente, geograficamente, e a gente veio para cá, encontrou potencial nessa cidade, veio conhecer, e desde então a gente decidiu implantar a clínica aqui. Então, tu reside aqui há pouco tempo, então tu vem já da Odonto Excelência lá de Santa Rosa. Vocês abriram mais uma franquia há pouco tempo, né, Norton? Isso, há pouco tempo foi aberta a unidade de Giroá. Então, essa região geográfica aqui, de proximidade, assim, é o que definiu a gente procurar e se estabilizar aqui também, se estabelecer aqui, né? Faz 4 anos, foi em 2021, quando a gente veio para cá, ainda era a pandemia, né? Aquele tempo que era tão nebuloso, de tanto medo, né? Que todo mundo estava receoso. E foi foi uma loteria, né? Realmente aquela loteria. história, em momentos difíceis se fazem bons negócios, né? Mas existia muito medo, né? Muito medo sobre tudo, não só sobre os negócios, mas trabalho, todo mundo, né? E até questão de saúde, né? Os hospitais, aquele tempo, então, muito medo. Mas foi arriscado, mas certeiro, né? A gente acertou a cidade, uma cidade boa que acolheu a gente desde o início, tudo funcionou bem, então foi ótimo. Foi ótimo. Dentro da questão da Odonto, essa escolha da franquia, ela remete também a algumas questões de estrutura, né? Então, hoje, se nós formos perguntar para ti assim, ó, quais são os diferenciais da Odonto Excelência no quesito em relação às outras clínicas que a gente conhece? Tá. Assim, Leisa, a Odonto Excelência procura ser uma clínica para atender a família, para atender desde da criança até o avô, e um atendimento completo, tá? Que se busca profissionais de todas as especialidades, e clínica completa também, não só nisso, mas na questão de exames, de imagem, de o paciente entrar aí e resolver o seu problema, entendeu? Sem necessidade de sair, de ir para outro lugar, às vezes para outra cidade, até fazer um exame, a gente quer resolver tudo aqui dentro. Então, esse é um diferencial da Odonto Excelência, além de, claro, questão de negociação, de facilidade, de acesso, de pagamento, tem vários diferenciais que existem, né? Então, principalmente isso, essa questão de acessibilidade, trazer acesso
a todo mundo, para todas as pessoas. Agora tu colocaste essa questão da acessibilidade. Eu acho isso uma coisa muito importante. E depois vamos falar um pouquinho da questão de saúde bucal, num geral. Mas como a gente sabe que é difícil, né, esse acesso ao tratamento odontológico e como a gente negligencia. Eu falo a gente porque a gente também acaba negligenciando a nossa boca, né? Porque a gente só vai ao dentista no momento em que o dente dói, né? E muitas pessoas acabam, por falta de condições, tendo extrações, já chegam a uma certa altura da vida, já não tem mais todos os dentes, porque, né, aquilo foi ficando tão sério, teve que fazer uma extração, não tem como colocar um implante. Como isso é algo que realmente é um caso muito delicado, né, em todas a sociedade num todo, né? Sim, Sim. e tem também a questão, Leise, de que é costume da gente, é costume das pessoas postergar, né? Às vezes a gente acaba levando, e não, como tu disse, no momento que fica irreversível ou que não suporta mais, vai procurar tratamento. Tem outra questão, que a nossa boca, né, nossos dentes, também não é só um, são 30 dentes, né? Então são 32 na verdade, com os sisos, né? Então são 32 possibilidades de alguma coisa estar acontecendo. Quem não procura tratamento, quem não procura com frequência fazer manutenção, pode acumular problemas, né? E muitas vezes, então, é aquele volume, é muitos problemas para uma situação só, resolver em um momento só, que é quando vai procurar o dentista, né? Sim. Então é essa a situação. Isso realmente é uma das coisas. Bom, dentro disso, a gente ainda está puxando mais essa conversa com o Norton, porque a Luísa é uma sócia recente, né? E essas questões mais dessa iniciativa da Odonto aqui em São Luís. E aí, essa questão que tu falaste, né? A ideia de trazer o Odonto realmente foi porque vocês percebiam que, na maioria dos casos, quem entra numa clínica odontológica, ela não consegue resolver tudo ali. Isso vocês também sentiam que existia aqui em São Luís, ou era realmente mais essa questão de expansão, Norton? Sim, Leise, isso sim, mas não só isso, tá? A gente também percebeu uma demanda reprimida, tá? Que havia demanda e talvez não havia capacidade de absorver essa demanda aqui na cidade. Então a gente decidiu implementar aqui a clínica por esses motivos e também para poder fornecer isso, os tratamentos, como você falou, o tratamento completo na clínica. Há um tempo atrás, aqui em São Luís não existia, por exemplo, um tomógrafo odontológico, que é um exame necessário para que se faça implantes. Então todos os pacientes que eram aqui de São Luís tinham que se deslocar, tinham que ir para Santo Ângelo ou para São Borja. Aqui em Cerro Largo havia uma clínica, há 2 anos atrás, né? Havia aqui em Cerro Largo, Santo Ângelo ou São Borja. Então os pacientes tinham que se deslocar, fazer o exame, voltar para daí avaliar e ver se havia realmente condição de fazer o implante. Então isso que a gente quis facilitar, a gente quis trazer esse acesso para a cidade. E esse equipamento também foi instalado na clínica, a gente tem ali e consegue resolver de maneira mais rápida, mais acesso, né, para facilitar também para o paciente, que isso acabava sendo um entrave. Muitos pacientes deixavam de efetivar ou de fazer o tratamento por não ter como se deslocar até lá ou por simplesmente não querer também. Sim, é bem isso, né? A questão que é difícil, envolve mais custos, aí não é só o custo do exame, é o custo do deslocamento. Isso. E isso realmente é aquela questão do tu entrar e resolver. Bom, dentro disso são os pontos fortes que a gente pode colocar, né? E o que mais, Luísa? O que mais que além de todo o tratamento odontológico, a Odonto Excellence também ela fornece para os seus clientes? O atendimento humanizado, Leise. Desde antes do paciente chegar na clínica, ele já é tratado de uma forma humanizada, ele já é acolhido. Ele chega, ele é acolhido pelas secretárias, logo após vai o dentista, já chama ele, já conversa, já faz os exames, a gente já consegue explicar para ele, mostrando aquele exame, mostrando aquele raio-x para ele, todas as questões que ele precisa, o que está faltando, o que precisa melhorar um pouquinho. Então, é mudar esse trauma que muitas pessoas ainda têm em relação a dentista, né? Então, a gente vai deixando o paciente mais tranquilo, deixando ele consciente do que ele precisa fazer. Do que ele precisa, né? A gente sabe que falar em trauma, né? Eu tive os meus traumas, mas não foi exatamente comigo, foi com a minha pequena, né? Porque há uns 2 anos atrás, a minha pequena cai em casa e quebra um dente, frocha 2, e eu entro em desespero e eu ligo desesperada pra clínica. E daí diz as gurias, não, traz, o Norton tá aqui, vem. E a Luísa foi, a Luísa até hoje ela lembra que ela chegou lá, e dela diz, ai, sim, ela ainda lembra, assim, quando ela lembra o nome.
Aham, o tio Norton, O né? tio Eu digo isso, É. filha. Então ela ajeitou, quebrou um dente, arrumou. Sabe aquilo assim pra mim que eu chorei uma semana porque o dente da guria É. afrouxou e eu olhava e dizia, a guria vai ficar desdentada, daí eu Sim. chorava desesperada, né? Mas ela assim, tranquila. Ela não teve nenhum problema, ela chega feliz lá quando ela precisou fazer uma Sim. reavaliar, porque acabou batendo de novo. Eu digo, de 2 em 2 anos ela bate, de cada ano ela bate, né? É. Eu digo, vou botar um capacete nela naquela data específica. Mas, assim, como é que eu digo assim, a maneira com que nós somos atendidos, né, isso faz com que primeiro momento que tu precise, não, eu vou lá. Por É. quê? Porque no momento que eu precisei, eles me atenderam e eles conseguiram me acalmar, porque eu acho que eu tava pior que a Luísa É. aquele dia, desesperada. Sim, Liz, sabe que então isso é gerar acesso, é isso que a gente quer, facilitar com que as diferencial. pessoas consigam acessar a odontologia, né? Esse ponto que a doutora Luísa falou agora sobre a odontologia humanizada, sobre o atendimento humanizado, então esse é um dos pilares da odontologia moderna, né? Do que a gente tem hoje. Antigamente a gente sabe que não funcionava tão assim, né? Que o atendimento talvez não fosse tão humanizado e fosse mais de resolver a consequência do tratamento, Sim. resolver a consequência, resolver extração, E resolver... era tudo meio na base da extração, né? A minha mãe Exatamente. conta, eu perdi não É. sei quantos dentes, porque não existia um Não tratamento. existia Tinha qualquer canal. coisa, arranca. Então, Arranca. hoje a odontologia mudou, a odontologia moderna é diferente, né? A gente tá, essa questão de equipamentos, de scanner, de impressão, tá tudo evoluindo muito rápido, mas não só isso, e sim o atendimento dentro do consultório também, né? Essa questão de atendimento humanizado a gente preconiza muito na clínica para conseguir acolher o paciente. Geralmente, a maioria dos pacientes tem algum trauma já, ou alguma situação que passou, ou às vezes até alguma história que ouviu de outra pessoa, né? Algum trauma que já vem prévio à consulta, né? E o atendimento humanizado consiste em a gente conseguir acolher o paciente, conversar, às vezes só explicar o tratamento, conseguir mostrar, explicar com paciência, com tempo, faz com que o paciente já se sinta mais confortável, né? Outra situação é essa, como você me falou, né? Aconteceu com a tua menininha lá, como é que é o nome dela? A Luísa. A Luísa. Aconteceu com a Luísa lá um trauma, um acidente, que ela bateu o dente lá, veio, né? Eu não sei quem estava mais assustado, realmente, eu acho que era você aquele era dia, né? desesperada. Meu Deus, eu tava Então, desesperada. essa palavra de acolhimento, essa palavra de acalmar, né? De conseguir acalmar tanto o paciente quanto, naquele caso, você, né? Eu era pior que a guria. Isso a gente Acalmar a precisa, mãe. né? A gente precisa trabalhar isso, sabe? E a gente busca isso na clínica, esse atendimento próximo, de ser próximo realmente do paciente. Eu sempre gostei muito de saber, às vezes eu sou até invasivo, eu acho, de saber sobre os outros, de conversar, o que você faz, o que... isso nos torna próximo, isso nos traz proximidade do paciente, e é isso que a gente quer. A gente quer estar próximo da comunidade, das pessoas, entendeu? Isso vai trazendo. E falar um pouquinho de comunidade e aproveitar o gancho. Tu já falaste em público, né? Então hoje lá eu posso levar o meu bebê quando começa, a gente tem um atendimento até, né? Vocês têm toda essa prévia desses cuidados de prevenção e também vocês têm outros trabalhos como implantes, né? Fala um pouquinho para nós, Luísa, quais são todos os procedimentos que vocês realizam na clínica? Então, realmente, a gente começa com os bebês, a gente começa levando desde antes do bebê nascer, né? Quando ele tá na barriga da mãe. É lá que começa, tá? Por quê? Porque a gente precisa informar essa mãe como que ela vai levar toda a informação depois para cuidar do bebê. Também, quando começar a nascer os dentinhos, qual a idade correta, quantos meses começa a erupcionar os primeiros dentes e qual a forma ideal dela cuidar depois também, né? E começando com os bebês, a gente vai para as crianças daí, né? Como tu mesmo falou da tua menina, que com quantos aninhos ela tinha? Ah, ela tinha 3 3 anos. aninhos. Ela bateu com 3, daí com 4 ela bateu de novo. Aí gerou, só que não quebrou o dente, só bateu, né? Foi um Sim. trauma. E daí eu disse, bom, com 5 anos na data, foi no mesmo, um ano seguido do outro, Na no mesmo mesma dia. época, né? No mesmo No dia, mesmo dia, eu exatamente. digo, no próximo ano eu vou ter que botar um capacete na cabeça nesse dia. Mas não precisou, graças a Deus, não deu. Então, algumas urgências, né, como a da tua filha, a gente consegue resolver. Isso que é o lado muito positivo. Chega lá o paciente com dor, com medo, com aflição, a gente consegue resolver esse problema. Então, passando das crianças, a gente tem daí os adolescentes, né, que daí a maioria vai para a parte da ortodontia, que são os aparelhos dentários, né, que hoje em dia já tem bastante modernidade também em relação a isso. A partir dos adolescentes, vamos para os adultos, né? Que muitos precisam de alguns tratamentos como próteses fixas, próteses
removíveis. Além disso, as lentes de contato, né? Que hoje em dia a gente sabe que está bastante alta, bem alta. Alguns têm indicação, outros não. Então, cabe a nós, dentistas, informar isso para os pacientes. Então, alguns também precisam bastante da minha área, né? Que é endodontia, que é por sinal, eu precisei tratamento esses de dias, canal. tive que falar lá com a doutora Luísa e fazer um canal, né? Chegou com uma dorzinha lá e a gente conseguiu Em resolver. 2 dias, tudo resolvido, Tudo né? resolvido. Então, tratamento de canal a gente consegue fazer hoje em dia já em sessão única, né? É aquilo que eu comentei contigo, né? Eu há muitos anos não fazia canal. Muitos anos fiz, acho que uns 10 anos atrás. E eu fiquei não sei quanto tempo, porque toda semana, tu ia lá, abria, botava um medicamento toda semana. E eu não sei quanto tempo. Isso, Né? levava Abrindo, várias sessões, fechando, né? abrindo, fechando o dente, abrindo, fechando o dente, abrindo, fechando, né? Fazendo aquilo lá. E ela disse, não, acho que vai precisar em 2, porque tá meio complicadinho, mas acho que vai ter que ser 2. E em 2 dias resolveu, eu digo, meu Deus, eu passei não sei quanto tempo, né? Ela disse, não, evoluiu muito, eu digo, mas realmente, né? Porque tudo evolui. Muita tecnologia também, né? Hoje em dia a gente tem a endodontia mecanizada, né? Que não é mais tão manual como era antigamente, que acabava demorando um pouquinho mais também. A informação, a gente tem muito mais acesso também, hoje em dia evoluiu demais. Então, as pessoas, muitas chegam com dor lá, a gente já resolve, às vezes já trata o canal no mesmo dia. Então, não é todos os casos, mas tem indicações. Então, só o dentista vai poder indicar. Vocês faziam antigamente, e não sei se vocês ainda têm, muito aqueles dias, assim, ó, dias de avaliação, né? Que vocês tinham aqueles dias, nós falamos agora em avaliar. E era uma questão também diferente, né? Marca a sua avaliação. Eu não me lembro, Norton, como é que tá funcionando isso ainda, mas me lembro que vocês tinham, né? Sim, existiam dias os plantões de avaliação, isso, né? os plantões. Existem esporadicamente, acontece, diz que a gente deixa especificamente para avaliações, né? Plantões de avaliação. Mas a avaliação também tem a demanda espontânea, né? Então, cada paciente, qualquer momento que se sentir necessidade, pode comparecer à clínica. Nesses dias, a gente foca para a agenda de um profissional, ou 2, principalmente, foca a agenda em avaliações, entendeu? Mas, assim, essa demanda espontânea, sempre aberta, sempre aceitando, mesmo de urgência, procedimentos necessários no momento, né? A clínica está de porta aberta para receber. Mas é o interessante que eu achava naquilo, porque muitas vezes aquilo é um gatilho para as pessoas que, eu tô precisando, mas daí a gente vai protelando, e aí dava, né? Então, esse final de semana vai ter plantão de avaliações. E daí aquilo gera aquele gatilho, mas acho que eu vou fazer, né? E aquilo também é uma coisa, tipo, me convidaram, vou lá. Às vezes o que falta é só um incentivo, né? É só um incentivo, né? Pra gente poder pegar e fazer essa... Isso, então de vez em quando acontece, esporadicamente acontece esses plantões de avaliação, porque a gente separa tempo de agenda para especificamente avaliar os pacientes. Isso é um diferencial que vocês têm, né? Porque faz esse movimento, né? De avaliação, de toda essa pessoa, de organizar. Era quase, a gente brinca que tem o dia de vacinação, era o dia D, era quase o dia D da Odontoexcelência, né? O dia do dentista mesmo, né? Gente, vamos para o nosso primeiro bloco de comerciais e logo a gente volta e vamos continuar então com esse bate-papo com esses 2 sócios da Odontoexcelência. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odontoexcelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odontoexcelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odontoexcelência, o seu lugar é aqui. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Cicobi. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes.
Voltamos com o nosso Gente daqui. Antes de nós continuarmos esse bate-papo, a gente precisa agradecer e falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, que por sinal nós estamos com eles hoje aqui. Então, um dos nossos patrocinadores é o Odonto Excellence, que está falando um pouquinho mais como você pode deixar o seu sorriso mais bonito. Então, você sabe, está precisando de um tratamento ortodôntico, de uma avaliação, está querendo dar aquele up no seu sorriso, vá até o Odonto Excellence, uma equipe com profissionais especializados para melhor te atender. Também conosco Impéria, sua loja de roupas femininas. Tem um evento que é roupa para o dia a dia, que é uma ocasião especial, vá até a Impéria e fale com a dona Nilza, que ela vai com certeza achar aquele look maravilhoso para você. Também conosco Urban Concept Hair. Está precisando dar um toque no visual, cortar o teu cabelo, fazer mecha, tem evento, quer fazer uma maquiagem, vá até o Urban. Também conosco Viacom, a internet que é daqui, com novidades. Se liguem aí que logo, logo tem novidades da Viacom. Auditec, escritório de contabilidade, também conosco, e Sicoob, a sua instituição financeira, que você já sabe. Não é só para pessoa física, não é só para o agro, não é só jurídica, é para todo mundo. Então vá até a Sicoob, converse com o pessoal e abra a sua conta nesta cooperativa que já está em São Luís Gonzaga há tempo e cada vez crescendo mais. Voltamos então para esse nosso bate-papo, esse nosso bate-papo de empreendedor hoje, né? Trazendo vocês, né, que estão conosco há muito tempo, porque a Odonto Excellence já é parceira da TV daqui há um bom tempo, e hoje a gente podendo então trazer um pouquinho vocês aqui para falar um pouquinho da empresa, para falar um pouquinho dos procedimentos que vocês fazem, né? E mostrar para aquele pessoal que nos acompanha, poder conhecer um pouquinho melhor, né? Essa empresa tão querida que eu, lá em casa, todo mundo, quando precisa, vai em vocês. Passávamos falando antes nos bastidores e eu quero perguntar para ti, Luísa Jade, quais são os atendimentos que vocês hoje têm mais no consultório? Assim, hoje nós temos, é disparado, né? As pessoas chegam com tal problema. As pessoas chegam com o foco em prevenção, em resolver o que tem dependência, mas é prevenir de outros problemas serem agravados, entende? Então como a gente tem bastante equipamento, Sim. Como raio-x, panorâmico, periapical, a gente faz um exame completo no paciente, consegue mostrar tudo o que ele precisa. Sim. E já conta também sobre prevenção, começa a conversar com ele sobre formas de prevenir problemas futuros. Então esse hoje é o nosso de vocês. Eu E acho, o que mais? Eu acho, Leise, que assim, a Cárie A Cárie também é o campeão na odontologia, Não tem, né? Então é o início dos problemas. Sim. E o maior culpado de todos os problemas é a Porque cárie. tudo começa com ela, né? Então por isso que a gente procura focar em prevenção, Sim. né? Para resolver esse problema inicial. Existem problemas também de gengiva, periodontite, né? Que perde osso, mas a cárie é o campeão. É o né? campeão. E é o causador do tratamento de canal, é o causador da extração, é o causador de vários outros problemas que, tudo bem, o então primeiro, isso chega pra gente. Mas a motivação, geralmente, é a cárie. É né? a cárie. Esse É é a o campeão. vilã. Acho que esse é a a grande vilã da odontologia, é a cárie, É a com grande certeza. vilã. Agora falando, vocês também, né? Estão trabalhando muito na questão de implantes, né? Sim, sim, a clínica sempre focou nisso de reabilitação, né? Então, não só implantes, mas reabilitação de maneira geral, né? Dentes destruídos, dentes quebrados, prótese fixa, prótese removível, dentadura, né? Todas as formas de reabilitar, todas as formas de repor dentes perdidos. Então, Leise, quando há a perda de um dente, se possível o paciente reabilitar, o padrão ouro, a primeira escolha, são os implantes dentários. É o que de mais próximo tem de um dente natural, né? Tanto em função quanto estética, né? Por ser fixo e também pela estética que tem. Então, o padrão ouro de reabilitação é o implante. Existem alguns casos que os pacientes não podem, ou porque tem alguma doença crônica, né? Paciente diabético descompensado, ou hipertenso descompensado, ou tem alguma doença óssea, tem osteoporose, toma alguns medicamentos também limitam ao tratamento dos implantes. Então, existem situações que o implante não pode ser feito. Mas são raras, são mínimas, são pequenas, né? E tudo isso é tratado antes, claro, na hora de se planejar o tratamento. Mas então a clínica trabalha com essa reabilitação completa. Quando o implante não é possível, a gente vai pensar numa outra maneira de reabilitar, se puder uma prótese fixa, ou se então uma prótese removível, e esses tratamentos todos que a gente
busca resolver na clínica. Uhum. Bom, nós estávamos falando também quais são os cuidados essenciais para a gente poder manter, né? E ali a gente volta. Cárie, vamos falar lá, Luísa, a bendita cárie. O que a gente Cuidados. pode fazer, né, para a gente prevenir? Então, falando de prevenção, a cárie ela é mais prevalente do que parece ainda hoje em dia. Então, a gente é o que tem maior foco no consultório odontológico, né? Então, a maior fonte de prevenção é a escovação e o fio dental. Nunca esquecer do fio dental, tá? O fio dental deve ser usado todo dia. E isso muitas pessoas ainda pecam, né? Então, mas às vezes falta também a questão da informação. Então, a gente está disposto a conversar com o paciente, ensinar o uso correto, né? Fazer junto, que às vezes ainda surgem algumas Sim. dúvidas, né? É normal. Então, a gente está disposto lá a tratar sobre a prevenção da cárie, que ainda é o grande vilão. Da odontologia. Realmente é o vilão, né? Tá ali, é o pontapé inicial para todos os outros problemas, é ela, Isso. né? É ela. Agora, além das dicas, então, né? É uma escovação correta. E falar dessas dicas, a gente quando ia na escola, eu dei aula há muitos anos, e daí a gente tinha as visitas, e daí falava, qual é o momento de trocar a escova de dente? Quando que a gente deve começar a usar fio dental? A gente tinha umas dicas assim, né? Quais são as dicas nesse sentido, além de cuidar da escovação e também esse uso frequente do fio dental, mas quais outras dicas que vocês podem dar? Não são muitos segredos, não é muito segredo, tá, Leise? É fácil, a prevenção é fácil. Na verdade, a indicação são 3 escovações ao dia, fio dental pelo menos uma vez ao dia, e trocar a escova. Isso é importantíssimo, sabe? A orientação é a cada 3 meses. Sim. Não é outra regra, não é quando abriu a cerda, né? Isso é uma coisa que tem que se ter atenção também, porque a saúde bucal não depende só da higienização, mas tem outros pontos aqui que é importante a gente comentar. Tem a questão de hidratação, né? De alimentação, Sim. então depende do que você come, né? E também tem outros problemas dentários que não acontecem por causa da cárie ou por causa de falta de higiene, mas também por, às vezes, questão emocional. Estresse, ansiedade, causa desgaste nos dentes, bruxismo. Existem vários tipos de doença que não são relacionadas à cárie também. Mas a cárie é o vilão, com certeza, igual a gente falou antes. Mas a prevenção, então, trata não só isso, de resolver problemas de cárie, mas também de prevenir desgaste dos dentes, de prevenir trauma, de fratura, que os pacientes, por outros motivos, seja psicológico, ansiedade, né? Por esses motivos, acaba também trazendo outros problemas que estão relacionados à saúde bucal. Tá, e ali nós tínhamos comentado antes a questão do tratamento conizacado, né? Que vocês priorizam, porque muita gente tem trauma de dentista, né? Isso a gente sempre escutou falar, e principalmente as pessoas mais antigas. E a gente sabe que, então, nesses momentos, a gente sempre vê algumas coisas engraçadas nesse meio, e aí eu quero saber de vocês. Luísa, tu lembra de algum episódio? Daí pode ser um episódio marcante, engraçado, que tu lembre, ou algum momento assim, não, aquilo foi muito gratificante para mim, mas alguma coisa que te marcou, como engraçada ou como gratificante nesses anos de odontologia? Olha, como gratificante, eu lembro de alguns momentos, sim. Sim. Eu lembro quando eu entreguei 2 próteses totais para uma paciente que nunca tinha feito uso dela. Sim. E ela já não tinha dentes há mais de 20 anos. Então, eu conversei com ela se alimentava de uma forma bem correta, né? E tinha problemas já de estômago também, ocasionados pela falta dos dentes, né? E tudo leva, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Então, o momento que eu entreguei os dentes para ela foi muito gratificante. Ela chorou, se emocionou, então esse momento para mim, eu chorei junto. Imagino, né? Porque na verdade o sorriso, né, é o nosso cartão postal, né? E como muda, né? A estética, né? Ela se olhava no espelho e ficava se olhando no espelho da recepção também, ficou olhando. E aquele momento para mim disse, é isso que eu quero para minha vida. Exatamente, todo lugar certo, fazendo o que é para mim fazer mesmo. Agora, Norton, para ti, algum momento marcante ou algum momento muito engraçado que tu já teve nesta vida? Sim, Leise, momentos marcantes assim acontecem a todo momento, sabe? Essa situação que a doutora Luísa falou, com quem trabalha com reabilitação, com quem trabalha com estética, acontece com uma certa frequência, sabe? Sim. E é gratificante todos os momentos. Sempre que acontece é gratificante.
A gente vê um sorriso, de um abraço que a gente recebe do paciente, um obrigado, sabe? Às vezes um presentinho, às vezes Sim. até a gente se sente feliz, a gente se sente Sim. realizado por estar podendo trazer isso. Mas não só nesses momentos, também tem um momento que é muito gratificante na odontologia, que é aquele paciente que está com dor, é aquele paciente que está perdendo o sono, que não está... E tu resolver aquilo, tu tirar a dor. Sim. O paciente volta e diz, doutor, salvou meu dia, salvou minha semana, né? Não Bota a gente aguentava no mais pedestal, dormir. né? E isso também é muito gratificante, porque o sofrimento que a dor de dente traz para o paciente Porque a tal da dor de terrível. dente A dor de horrível, dente, né? quem já passou por isso sabe que é Deus. terrível, né? E aquele momento a gente sabe que conseguir ajudar é muito bom. De momentos engraçados já houveram vários, né? Já aconteceu vários. Existiu já paciente que pediu para se colocar aparelho em prótese total na dentadura, queria colocar aparelho, queria um sorriso mais jovem, e a solução na ideia dela era colocar aparelho na prótese. Então, Rejuvenesceria 20 eu anos. expliquei para ela que não era uma possibilidade, que não era interessante fazer isso, até pela questão de higiene, né? Sim. Mas pela ideia dela, a gente riu bastante, conversou bastante, riu bastante sobre. Mas outra situação, paciente que queria um espaço, eu quero a minha dentadura com um espaço no meio dos dentes, eu quero sorrir, mas eu quero que tenha espaço. Então, essa questão de também, né, de Sim. dedicar, por quê? Por que você quer assim? Não, porque era assim o meu sorriso Era antes de eu perder assim. os dentes. Eu Sim. tinha aquele espacinho no meio dos dentes e eu quero que seja assim, entendeu? Sim. Então são momentos que pra gente às vezes é Pra ele inesperado, é natural. né? Aham. Que você pensa, poxa, mas pra que alguém vai querer assim? Não, mas é porque Eu sempre fui era assim, eu Eu sou era, assim, né? então a gente Impacto até emocional. acaba... exatamente. Então relembra o paciente como ele realmente é. Isso é individualizar cada um. caso, né? Isso. E outras situações, assim, inúmeras que acontecem, agora eu não vou saber relatar assim, Sim, nós falamos especificamente. antes também mas- se existia muito, ainda pedem muito quando fazem prótese os dentes de ouro, que antigamente tinha muito, né? Muito não, sabe? Muito não. Não, né, Agora já Fabiola? diminuiu, né? Mas eu já tive pacientes também com dente de ouro, fazer dente de ouro, fazer aquela capinha, né? Aham. Antigamente eram pacientes mais idosos, né? Aham. Mas agora, um tempo pra cá, tem aparecido uns jovens aí, o pessoal, Sim. não que a gente tenha feito, mas que estão curiosos, querem saber sobre o dente de ouro, como é que eu posso fazer, eu posso colocar 15 anos. Esses dias eu tive um paciente de 15 anos que me Isso. pediu, doutor, e pra gente fazer um dente de ouro, como é que é? Eu disse, não dá, não é Sim. indicação, não é a idade, não é a hora certa, É. mas tu vê que existe a curiosidade Sim, ainda de alguns existe. pacientes em fazer. Mas cada vez menos, eu acho, tá, Leise? Cada vez menos, até porque, para mim, parece que caminha no caminho contrário da estética, né? Claro. Hoje em dia a gente quer os dentes brancos, quer o Que é dentinho os e dentes. aquele... Tanto é que por isso amarelo. que a lente hoje, né, tá aí porque causa que ela uniformiza, né, todos Isso, os dentes, uniformiza, né, né? faz tudo A gente vê nos mais famosos padronizado. também. Exatamente, famosa TV, né? Então, Isso. quando há indicação, perfeito, fica Aham. lindo, é ótimo, né? Mas não é para todo mundo, não é um Sim. caso, né? Não é todo mundo Não que é pode fazer. globalizado. E é aquilo que a gente estava falando, às vezes o paciente vem, eu quero tratamento estético, eu quero fazer um clareamento, eu quero fazer faceta. Mas tem um dente que está com cárie, tem outro dente que tem uma infecção, que precisa ser extraído, e isso não E o leva em base, consideração. exato, porque entendeu? né, a gente quer tratar a estética, mas não quer tratar a causa, às Então, vezes a exato. estética não tá ok, né? Então a gente tem que individualizar bastante os casos e ver cada um específico de cada pessoa, né? E, em primeiro lugar, a saúde A bucal, saúde. né? Com certeza. Depois vem a estética. Com Exato. certeza. E falando também toda dessa questão da saúde bucal, né, a gente também sabe que temos uma das doenças que é o câncer de boca, que também temos um mês específico, né, que é o mês de prevenção ao câncer de boca, né? Como é que é isso, Isso Luísa? é o Maio Vermelho. Uhum. É o mês de conscientização ao câncer bucal Uhum. e as hepatites também, né? Então, isso ainda ocorre bastante. Então, a gente precisa fazer essa prevenção, essa conscientização para as pessoas fazerem Seus os exames, seus né? exames Essas regularmente, avaliações, porque o dentista ele consegue ver se algo não está muito certo ali Sim. na cavidade. Então, se a gente vê, a gente já comunica, já informa e quem sabe encaminhando o paciente Sim. para outro profissional da área. Uhum. Muitas vezes, assim, o câncer de boca, ele é silencioso, Sim. né? Ele não apresenta nenhum sintoma para o paciente. Exceto Exato. com casos graves, né? Uhum. Exceto quando já está Quando agravado. já tá muito... Tá gravado. E ele é muito perigoso, principalmente o câncer de língua, né? O câncer de língua é muito perigoso, leva a óbito, é um câncer agressivo. E, claro, ele está associado a alguns fatores, né? Principalmente fumo e bebida alcoólica, tá? Essa associação aqui tem uma prevalência maior, né? Em pacientes que fumam e alcoólatras ou que consomem álcool, né?
E essa questão de ser um tumor silencioso é bem preocupante, porque muitas vezes se descobre em momento tarde, se descobre tardiamente. A principal fator assim para a gente prevenir isso é o autoexame, na verdade, é reparar na própria boca. Principalmente são manchas brancas, tá? Pela língua ou pela mucosa, pelas bochechas, né? Manchas brancas, esse é o primeiro sintoma. Então, ao se perceber isso, é interessante procurar o dentista quanto antes, né? Pode ser alguma outra coisa também, né? Não necessariamente é um tumor ou um câncer, mas é aí que acontece o diagnóstico. É o autoexame principalmente. Assim como outros tipos de câncer também que existem no corpo, que o autoexame é a prevenção, como o câncer de mama, por exemplo, que também é um câncer agressivo, importante se tratar. O câncer de boca E no mês de maio é que acontece, então, o maio vermelho, que é o mês de conscientização. Mas é importante sempre que as pessoas façam o autoexame. Ao escovar o dente, olha no espelho, né? Tenta reparar a lateral da língua. Alguma coisa estranha ali, que não está entendendo o que é. Começa com uma mancha branca, mas como é um câncer muitas vezes maligno, né? Ele vai evoluindo rápido. Então, às vezes, vira algo maior, né? E ali a gente vai tendo sempre esse cuidado, né? Que a prevenção sempre é o melhor remédio. Outra prevenção do câncer de lábio, por exemplo, é o uso do protetor solar. Aqui na nossa região tem uma incidência alta de irradiação solar, né? Pacientes principalmente de pele clara, né? Usar protetor bucal. Protetor bucal não manteiga de cacau. Existe protetor bucal que é filtro solar. Como o filtro que a gente usa, só que é um batonzinho, né? Um bastãozinho. Ele tem proteção de 30, de 50 lá, e se procurar isso na farmácia é importante usar. O câncer de lábio acontece muito, ele não é agressivo como o câncer bucal, como o câncer de língua, é uma feridinha, como se fosse o câncer de pele, é uma feridinha que não cicatriza, sabe? Uma feridinha que não cicatriza. Existe tratamento, o tratamento é simples, mas a prevenção é o ponto, né? A prevenção, usar o protetor solar é o ponto para que não aconteça. Gente, muito obrigada por esse bate-papo, por todas essas dúvidas esclarecidas, por vocês poderem, né, estar aqui hoje conversando um pouquinho com quem está em casa. E deixo agora aberto contigo, Norton, para te dar a tua consideração final, depois passo para a Luísa, mas agradecer e dizer que a TV daqui e o Gente daqui está sempre de portas abertas para receber vocês, para que vocês possam vir aqui contar quais são as novas novidades e tendências que a Odonto está sempre trazendo para São Luís e região. Tá bom, eu fico agradecido por ter essa oportunidade de estar aqui, de explanar, de conversar sobre odontologia, de conversar sobre saúde. Agradecido à TV daqui, né, que nos acolheu, que nos recebeu também hoje, e desde sempre, que a gente já tem uma parceria grande, já faz tempo, né? Assim como a população de São Luís, que nos recebeu, que nos acolheu, que nos procura, né? E sempre a gente está à disposição, sempre de portas abertas, a gente sempre quer poder ajudar, tanto a TV daqui, quanto as pessoas, quanto os pacientes. Então, mais uma vez, é um momento de gratidão, de agradecer ao acolhimento e agradecer por esse momento aqui de poder falar de saúde. Esse é o nosso foco principal. Luísa? Então, obrigada, Leise. É um prazer estar aqui hoje no Gente Daqui com o meu sócio. E eu queria agradecer também ao povo aqui de São Luís, né? Que nos acolheu super bem. Então, sempre estaremos aqui à disposição em relação a urgências, dor, estética. Tudo você pode ir lá na clínica, tá? O acolhimento vai ser super bem atendido. Estamos prontos para receber todos vocês. E é um prazer poder estar aqui hoje. Que bom. Gente, muito obrigada. Obrigada por esse bate-papo. E para você que esteve conosco, muito obrigada pela tua companhia. Como vocês sabem, o Gente Daqui é esse programa que traz pessoas daqui para falar com gente daqui. Então, obrigada e até semana que vem, porque terça-feira que vem tem mais Gente Daqui. Tchau, tchau.